Hoje nós vamos conversar sobre como parar de duvidar de quem você é em Deus. E para isso nós vamos falar sobre como construir uma identidade inabalável. Quando eu falo da identidade, normalmente eu falo em três aspectos: identidade inabalável, identidade pessoal e identidade social. Nós já falamos aqui sobre como manter foco, retomar o foco, mesmo quando tudo parece difícil. Falamos também sobre como reprogramar a nossa mente para crescimento e para sucesso. E agora eu quero falar com você sobre como parar de duvidar de quem você é em Deus. Isso porque quando você se perde de quem você é, qualquer mentira torna verdade na sua vida. E isso aqui atrapalha todo o processo de Deus na sua vida e através da sua vida. E presta bastante atenção, porque a dor, a falha, o pecado, o tempo, eles têm uma habilidade engenhosa de fazer isso com a gente, de gerar essa dúvida dentro da gente. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque com o tempo você vai perceber que você continua amando a Deus, não com a mesma intensidade, com aquele primeiro amor, e pior é que você vai começar a duvidar se Deus de fato pode te usar, se Ele pode contar contigo. A sua mente espiritual, ela cala, e a voz do medo, a dor, o trauma, a culpa, ela vai assumindo o controle da sua vida. Por isso, para a nossa conversa de hoje, eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde o apóstolo Paulo fala assim: assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: nova criatura não é sobre sentir, não é sobre sentir paz, não é sobre sentir bem, mas é sobre crer, certo? Nova criatura não é sobre sentir, não é sobre sentir paz, não é sobre sentir bem, porque é verdade que tem pessoas que quando passa por experiência de entregar a sua vida a Jesus, ela vai sentir paz, ela vai sentir alívio, ela vai sentir alegre, mas vão ter pessoas que vai ter entendimento e vai fazer essa decisão, e fez essa decisão, mas não vai sentir essa euforia, não vai sentir essa alegria, não vai sentir essa sensação. Mas ela entendeu que ela precisava crer e ela creu. Está entendendo? Então, ser nova criação não tem nada a ver com sentir, tem tudo a ver com crer. É sobre crer. É crer que a sua identidade não depende do que você viveu, é crer que a sua identidade não depende de como você viveu, é crer que a sua identidade não depende do que você fez, depende de quem você se tornou ao crer em Cristo. Por isso que eu quero aqui apresentar 3 passos importantes para te ajudar a desenvolver uma identidade inabalável. E o primeiro passo aqui é entender que a nossa identidade, ela não é construída com base no que você faz, mas é pelo que você crê. Presta atenção, porque a mentira mais perigosa de Satanás na vida de muitas pessoas não é levar a pessoa a deixar de crer em Deus, de duvidar em Deus. Não é isso. A mentira mais perigosa não é se Deus existe. A mentira mais perigosa é se você faz parte do plano de Deus nessa geração. Isso é a mentira mais perigosa. E quando isso acontece na nossa vida, a gente até ora, mas a gente não sonha mais. A gente não sonha em ser usado por Deus. Você até lê a Bíblia, mas você não consegue enxergar o que ela fala. Ou seja, você vai para a igreja, você ouve a palavra, mas essa palavra já não gera impacto, essa palavra já não gera mudança, essa palavra já não te constrange mais. Isso está muito comum hoje. A vida cristã tornou apenas algo rotineiro, mas não é um falar de Deus. Não há esse sentir de conexão com Deus. As pessoas estão apagadas, mesmo carregando a Bíblia todos os dias ou toda semana. Resultado disso é você ver pessoas servindo, mas você vê as pessoas como que estão fora do plano de Deus. Ou seja, elas não
caminham vibrando, entusiasmado. Elas caminham como quem carrega um peso de dever e não como quem realmente está envolvido num projeto. Eu quero trazer um exemplo pessoal, e eu louvo a Deus por isso, e não por orgulho, mas simplesmente para te ajudar. Na minha experiência, sempre que eu tenho compromisso de estar envolvido com uma igreja para ensinar a palavra de Deus, que não seja minha igreja local, a primeira coisa que vem é entender que eu faço parte desse projeto e que Deus tem plano em me levar para lá. É a primeira consciência que eu tenho. E então, quando eu vou para aquele lugar, eu vou com toda a certeza que eu estou sendo usado por Deus. E uma outra coisa que acontece comigo é que eu não deixo a palavra. Eu apenas entendo que eu coloquei uma semente e que eu preciso regar isso através de oração. Eu preciso regar isso através de acompanhamento, através de envolvimento com a comunidade. E eu então busco de alguma forma dar sinais para a comunidade para se envolver e para nós fazermos alguma coisa. Mas infelizmente, às vezes, seja por liderança, seja por equipe da igreja, ou pela maneira como a igreja está cauterizada, você percebe que as pessoas demoram demais para se envolver e para fazer. Mas eu continuo orando porque eu acredito que Deus me levou ali com um propósito. Porque eu sei que eu faço parte desse projeto. Segundo ponto, para você realmente parar de duvidar de quem você é em Deus, é entender o ataque do inimigo. O inimigo ele não ataca apenas sua fé, ele ataca o seu senso de pertencimento. Presta atenção, o senso de pertencimento. Quando o diabo, por exemplo, ele leva Jesus para o deserto, ele não disse se Jesus é forte, ele não disse se Jesus está sendo usado por Deus. Ele disse para Jesus, se tu és filho de Deus. Preste atenção nisso. Por que o diabo faz essa pergunta? Porque ele sabe que se Jesus duvida da sua filiação, ele vai viver como escravo, mesmo tendo herança. E qual é a herança que Jesus veio herdar aqui? Jesus veio herdar a humanidade, veio resgatar a humanidade criada por Deus, que foi escravizada por Satanás. E isso Jesus sabia que ele veio fazer. E ele não precisava se humilhar, se render à vontade de diabo, ao capricho de Satanás. Então, se você é forte, se você é bom, mas a pergunta que eu quero te dizer, você sente parte desse projeto divino? O seu senso de pertencimento na família de Deus, no reino de Deus, é real? Porque quando isso é real, tudo que você toca vai fazer sentido e vai começar a mudar a vida das pessoas. E é isso que faz diferença. E é isso que gera realmente mudança na vida das pessoas e na nossa própria vida. Então, entender isso. O inimigo ele não ataca a sua fé, mas o inimigo ataca o senso do pertencimento. Nunca esqueça disso. A terceira coisa é que recuperar a sua identidade está em ativar a sua posição. Presta atenção. Recuperar a nossa identidade está em ativar a nossa posição. E aí eu quero falar exatamente de postura. O que é postura? Muitas pessoas perderam essa postura. Essa postura de ser filho, essa postura de ser servo, essa postura de entender que você faz parte de um exército, o exército divino. Preste atenção. Às vezes, mesmo sem sentir nada. Muitas vezes você não vai sentir ânimo, muitas vezes você não vai sentir capaz. Mas a pergunta aqui não é se você sente. A pergunta aqui é: você está com a sua identidade ativada? Você está posicionado? Você realmente tem essa postura de filho de Deus? De alguém que está aqui na terra para fazer diferente? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então entenda uma coisa, você não é sua dor, você não é seu passado, você não é seu problema. Você é filho e você é filha de Deus. E isso não muda porque a tempestade passou, porque os problemas passaram. Isso muda porque você se posiciona como tal. Você tem postura. E para terminar a nossa conversa, como sempre, eu quero fazer um exercício aqui com você. O exercício que eu quero que você faça é:
Escreva agora no papel quais são as mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo. Por exemplo, você acredita que, cara, eu tento, mas eu nunca vou conseguir, nunca vou chegar lá. Aí eu acho que eu não sou capaz. Aí eu acho que não é para mim. Entendeu? Eu não sei quais são as mentiras que você tem acreditado, mas eu quero que você realmente pare nesse momento e pense e escreva isso, porque você precisa identificar essas mentiras, porque essas mentiras, elas vão trabalhar o que você sente, elas vão confundir a sua identidade. E lembra que a sua identidade, ser nova criatura, não é sobre sentir. Ser nova criatura não é o que você faz. Ser nova criatura é sobre o que você crê no que Deus diz. E essas mentiras dentro de você sobre a sua identidade, ela está mostrando para você como você agora está se vendo. Ou seja, no que de fato você acredita sobre você. E essas mentiras precisam ser substituídas pela voz do céu. E depois, eu quero que você escreva ao lado dessas mentiras a verdade que Deus diz sobre você. Lembra só, a crise ela termina quando a sua identidade é firmada. E é quando a sua identidade é firmada que o seu propósito começa a se florescer. Entendeu? A crise só termina quando a sua identidade é firmada, quando a sua identidade é firmada que o seu propósito começa a florescer. Comente aqui, a minha identidade está em Cristo e não no que eu penso nem no que eu sinto. Comente aqui, a minha identidade está em Cristo e não no que eu penso nem no que eu sinto. Compartilhe essa mensagem com uma pessoa e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e eu te espero na nossa próxima conversa.